Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estudaremos hoje lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Nós vamos falar desta lição com base no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 12. O tema já nos traz o que iremos estudar nos tópicos a seguir, que estudaremos sobre o aspecto escatológico destas águas, a implicação pneumatológica, o tipo do Espírito Santo nestas águas, na tipologia, e sobre o contexto geológico, do Vale do Mar Morto. Meus irmãos, Deus ele tem um rio de águas vivas. No livro do Apocalipse menciona esse rio saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Vale lembrar que o trono de Deus e o do Cordeiro, presta atenção, esse aqui à direita é o do Filho. Esse aqui é o trono principal, é o do Pai. O rio sai do meio do trono, entre o trono do Pai e o trono do Filho. Esses rios saem de lá das mansões celestiais, de forma que o reino dos céus, que é o mesmo reino de Deus, que Jesus diz que está presente no meio de vós, que a lição ela tem o textuário dizendo, João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Estes rios de água viva é exatamente o Espírito Santo, o Espírito do reino. Na tipologia que ele está mencionado aqui como águas vivas. Então Deus transfere este rio de água viva que está entre o Pai e o Filho. Presta atenção. Pai e o Filho. Onde está o Espírito Santo? No meio. Por isso que Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 11, é o Espírito da unidade. Une o Pai com o Filho. Amém? Então Deus ele faz essa transferência de rio de água viva que está entre os dois tronos para o interior. Veja aí. Mais uma vez, correrão no seu ventre rios de água viva. Então, Deus transfere os rios de água viva do trono, do Cordeiro e do Pai, no meio, para dentro do interior do crente. Sabe o que é isso? Novo nascimento, revelado a Nicodemos, quando ele diz, necessário nascer da água e do Espírito. A água e o Espírito, irmão, é importante essas palavras porque menciona a atuação do Espírito Santo. Se o corpo humano tem 70% de água, se o planeta Terra tem 70% de água, então representa o Espírito Santo que estava na obra da criação em Gênesis 1, verso 1 ao 3, sobre as águas, fazendo com que as águas, por meio do Espírito que estava sobre ela, trouxesse a vida humana, mas para que isso acontecesse, era necessário Deus abrir as águas e fazer uma expansão. Aparecer a terra seca que estava no meio das águas. Então a terra já tinha sido criada e colocado dentro das águas, até o momento que Deus disse, haja uma porção seca. Como assim? Abriu um firmamento. Tirando as águas para um lado e para o outro. E a terra aparecendo. Esta é a obra do Espírito Santo, mencionada nos últimos versos da nossa lição. Então, veja aqui. Essa parte da água saindo. Veja aqui. Vamos lá. Ó, essas águas saindo deste meio dos tronos, certo? Ela veio para a encarnação de Cristo.
o Espírito Santo em plenitude, que Jesus passou para os seus discípulos. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma doutrina bíblica. Ok? Então essa parte da água para o Senhor e depois para nós, precisou que isso acontecesse através da morte. Amém? Aonde ele derramou sangue e água. Olha aqui a água. Símbolo do Espírito Santo nos homens. Esta é a parte espiritual. Depois nós temos a parte material, que é exatamente onde o Espírito Santo estará nos homens durante 1000 anos. Aqui é uma vida, irmão. Veja aí, através da água da vida e das árvores que vão ser plantadas no rio, que vão correr, que sai da cidade. Amém? Então essa parte imerso no Espírito Santo é porque ela é presente e ela é futura. Porque o Espírito Santo está em nós e também estará na terra e nos homens durante o milênio. Ok? Presta atenção. Nós estamos estudando Ezequiel 47, versículo 1 ao 12. Aonde esses rios, ele vai aparecer aqui, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, olha aí. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa e eis que saíram umas águas, lembrando sempre do Espírito Santo, debaixo do umbral da casa, para o oriente. Aí nós vamos ver essa parte aqui, certo? Veja aqui. Vamos lá? Ó. Essa parte aqui, quadrada, é o templo do milênio. Certo? Essa parte de cá é a parte do oriente, do leste, nascente do sol. E aqui é o poente, o oeste. Então veja que estas águas, que está no versículo de número 1, mais uma vez, veja aí o texto. Olha aí. Saíram as águas de debaixo do umbral da câmara olha aí, para o oriente. Da banda direita da casa, da banda direita do sul, do altar. Então veja que estas águas, elas vão sair desta grande fonte aqui, ó. Veja aqui a fonte. Essa fonte aqui, ela será feita pelo pisar. Ou seja, a volta, a vinda de Jesus aqui, fará com que os montes se fendam e haja uma grande fonte de água viva. Então veja que ao pisar no Monte das Oliveiras haverá um grande terremoto e Jesus vai romper exatamente todas as pedras, porque a cidade está sobre Moriá, Monte Moriá. Então Jesus vai romper e estas águas que estão por debaixo do templo, por debaixo de Jerusalém, vai fazer com que haja uma nascente de água, de fonte de vida. Vai fazer nascer água da fonte que há debaixo do templo. E essas águas, elas vão sair para um lado do oriente e o lado do oeste, isto é, o lado oposto do leste. Nós temos o leste e temos o oeste. Então, desse lado aqui, nós temos o Mar Morto. Esse Mar Morto, ele vem lá de cima. Veja aqui, Monte Hermon. Esse Monte Hermon aqui, ele sai lá de cima, das montanhas de gelo, onde sai, olha aí, filetinhos de água. Vem este rio, onde temos aqui um pequeno lago. Este rio vem chegando aonde a gente chama de Mar da Galileia, que erradamente, antigamente foi dado este nome, mas é um lago chamado de Genazaré dos gentios. Então veja que, olha aí, este lago aqui, as águas faz um redemoinho aqui,
e elas vêm, ó, para cá, até chegar aonde nós chamamos de Mar Morto. Então esse Mar Morto aqui é exatamente aonde vai ser curado pelas águas que sai do trono. Amém? Então há um trono de Deus aqui, irmãos, no tempo do milênio, aonde as águas sairão para o Mar Morto e as águas sairão para o Mar Mediterrâneo, que é o mesmo Mar Grande. Então veja que esse Mar Mediterrâneo aqui está ligado aos outros mares. E todos os mares têm sido contaminados pela grande tribulação, certo? Aonde houve os ais do Apocalipse, onde Deus julgou a meretriz que estava exatamente com as suas abominações, aonde o dragão, a antiga serpente, aonde o mar havia se transformado em sangue, aonde há muita contaminação, os peixes morreram. Então houve exatamente no período da grande tribulação muita fome, o cavalo amarelo. Então, até hoje em dia, essa contaminação, as nações usam tratores aquáticos para tentar retirar muita sujeira desses mares, ok? Mas esses mares serão exatamente o quê? Olha aí, curados através desta nascente de grande fonte de água da vida. Vai curar o Mar Morto, melhor, Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Esse mar vai para os outros mares. Eles ligam outros mares. E aqui observa-se, irmão, que Deus vai fazer nascer aqui, ó, muitas árvores, viu? Somente aqui nessas partes, de um lado e de outro. Ezequiel 47. Então, de um lado e de outro, muitas árvores, onde as nações inteiras, elas vão ter que trazer a sua oferta para o templo e receber essas folhas, porque vai servir para a saúde das nações. Glória a Deus. Então as nações receberão a sua cura, a sua longevidade, certo? Por isso que elas vão ter 1000 anos. Esses 1000 anos, irmão, olha aí, com fruta, amém? Com folhas. Tudo isso mostrando a longevidade. Então a fruta, quem come, tem longevidade, vive mais. Ok? Então veja a importância de tudo isso aqui neste mar, aonde será a bênção para um lado e bênção para o outro. Deus vai curar estas águas de uma forma extraordinária. Amém? Então veja que nesse Mar Morto, quando as águas vêm lá de cima deste lago aqui, chamado de Genezaré, certo? Que antigamente era chamado de Mar da Galileia, naquele tempo, estas águas em redemoinho, ela vem, certo? Olha aí, para onde? Para cá, Mar Morto. Entre o Mar Morto e este chamado Mar da Galileia, que é na verdade um lago de Genezaré, Lago dos Gentios, essa parte aqui, ó, é chamada de Rio Jordão. Então eu tenho as montanhas de Golã, lá em cima, no Monte Hermon, certo? Montanhas de gelo, filepinhos de água vêm de lá para cá. Então ele vem descendo, primeiro pequeno lago, vem descendo, chega no lago de Genezaré, o mesmo Mar Morto, vem descendo, esse aqui, Rio Jordão, e que chega exatamente onde nós queremos, no Mar Morto. Nessa parte aqui, ó, olha aí, tem cavernas subterrâneas, certo? E estas cavernas subterrâneas foram descobertas há 10 anos atrás, que elas vêm para debaixo, essas águas, aqui, ó, de Jerusalém. Essas águas vêm para debaixo, aonde tem o templo.
Na verdade, tempo do milênio. Essas águas já estão lá, por baixo das rochas. Então, quando os pés do Senhor pisar, vai ferir as rochas para os dois lados. Vai vir água para o lado do Mar Morto e água para o Mar Grande. Então, esta área do templo ela é quadrada. Toda ela é quadrada. Então, veja que há águas por baixo das rochas até hoje. Ok? Uma descoberta há 10 anos atrás. Então, tudo isso mostrando que quando o Senhor pisar, certo? Essas águas vão sair de uma forma miraculosa e Deus vai fazer com que estas águas que estão debaixo volte para o Mar Morto e venha para o Mar Grande, certo? Veja que elas estão dentro da rocha, é subterrâneo. Então, Deus vai fazer com que estas águas sejam curadas. Como assim? Não são águas sagradas? Não é Mar Morto, cheio de sal, não tem vida? Se passar um pássaro a 30 metros, o pássaro morre por falta de oxigênio. Então Deus vai fazer com que estas águas sejam doces. Haja peixes. Peixes para o mar Mediterrâneo, porque aqui os peixes estão morrendo a cada dia. Morrerão muitos ainda, mais ainda durante a grande tribulação. E Deus vai fazer com que haja peixes no mar que hoje é morto. Será um mar de vida. Então veja as águas, certo, sendo curadas. Então veja águas para o lado esquerdo e água para o lado direito. Fonte de água doce. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, a grande maravilha, uma delas, estas águas que hoje nós estamos falando de uma forma literal no milênio, quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, ok? Então essas águas vêm desde o Éden. Presta atenção, quando Deus fez o Éden, ele fez também quadrado, viu? Veja que o tempo do milênio é quadrado. Lembra de que? Do Éden. Por que que eu sei? Porque fala de 4 rios, 4 cabeceiras, certo? Então o rio, ele vem do trono de Deus, certo? Veja que o rio vem do trono de Deus, irmão. Apocalipse, certo? 22. Só que ele liga com a terra. Céu e terra. É um reino só. Então, quando ele liga com a terra, faz o quê? Olha aí, 1, 2, 3, 4 rios. Esses 4 rios estão em Gênesis, capítulo 2. Veja aí, 4 cabeceiras. Aqui é o jardim. Olha aí, jardim do Éden. Regando o jardim. 4 rios. Então veja que esses 4 rios vai lembrar exatamente o milênio. Então Deus vai fazer com que haja rios no milênio. E aqui nós temos uma árvore da vida. Aqui, dentro do Éden. Então essa árvore da vida também está lá na Nova Jerusalém, que também é quadrada. Veja aí. Essa Nova Jerusalém, que é quadrada, também lá tem uma árvore da vida. Deus vai fazer também um tipo dessa árvore da vida no milênio. Então Deus vai plantar não só uma, mas várias árvores. Estas árvores que saem, presta atenção, nós estamos falando de árvores que vão sair. Vamos aqui. Amém? Então, mais uma vez, aí, voltando. Deus vai plantar árvores no milênio. Não só uma, mas várias. Lembra do rio que vai para o mar Mediterrâneo? E o mesmo rio que sai da fonte que o Senhor fará dentro de Jerusalém, no templo do milênio. Então essa fonte vem para o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, que é o Mar Grande. Então aqui está cheio de árvore da vida. Ok? Só que essa árvore da vida do milênio é para longevidade. Diferente dessa árvore da vida do Jardim do Éden. Diferente dessa árvore da vida da região celestial. Por quê? Porque aqui a eleição não será pela árvore da vida, que é plantada no milênio. A eleição será no final, por decidir por Cristo ou por Satanás. Então veja que esta árvore da vida tem folhas. Essas folhas para a saúde. E todo tipo de fruta será para ser
comida das nações. Ok? Isso aqui é especial, irmão. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, as pessoas vão durar no milênio, já está dizendo, 1000 anos em obediência. Está doente? Folhas de saúde. Vamos fazer um chá da vida. Coloca o menino dentro das águas. Amém? Isso aqui é o reino, irmão. É o reino de Jesus. O reino de Deus. Viu? O reino do Senhor. Amém? Então, o começo das águas começou aqui no Jardim do Éden. Depois o Senhor mandou Moisés fazer um tabernáculo e fez uma pequena pia do tabernáculo. Pia de cobre. Lembra do tabernáculo? Ó, tinha uma pia de cobre bem aqui, ó. Entre o santo e o altar de sacrifício. Nós temos uma pia de cobre. Aqui, ó. Ok? Então, depois nós temos o templo de Salomão. Tudo literal. Deus fez o quê? Mandou fazer, através de Davi, levando para Salomão a planta, um mar de fundição, onde tinha 12 bois, 3 bois para cada lado, mostrando 12 bois. Isso aqui, meus irmãos, era um grande mar de fundição, onde o diâmetro, 5 metros de diâmetro. Ok? De uma forma em que havia muita água aqui, para a recreação dos sacerdotes. Então, de uma pequena pia, para o mar de fundição, no templo de Salomão, e agora nós chegamos no milênio. Uma grande fonte. Rio para o lado direito e rio para o lado esquerdo. Glória a Deus. Então veja que o destino destas águas, da grande fonte do tempo do milênio, terão 2 destinos. Mar Morto e Mar Mediterrâneo. As nações, elas têm que ir a Jerusalém e depositar suas ofertas. Porque o sacerdócio é internacional. Israel será a agência da terra, das nações, aonde receberão dízimos, oferta e primícias. E as nações receberão o quê? Folhas para o chá da vida, para a saúde do povo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Grande será o milagre nas águas. É navegar no oceano do Espírito. No oceano de águas do Espírito. Então veja que Deus trabalha com as águas. Desde Gênesis tem água. Até o Apocalipse tem água. Quando você estuda o Evangelho de João, tem água no capítulo 1, água no capítulo 2, água no capítulo 3, água no capítulo 4, água no capítulo 5. Nos capítulos de João só tem água. É água para quem? Samaritana. É água para ser batizado. É água para mulher samaritana. É água para o Senhor transformar em vinho. É muitas águas no capítulo, todos os capítulos do Evangelho de João. E se não tiver água, não tem vida. Nós dependemos da água. Então veja, meus irmãos, aqui as nações fazendo chá da vida, que elas levarão para curar qualquer tipo de enfermidade. Ok? Então, nas margens do rio, ambas as margens, do lado de lá e do lado de cá. É árvores para todos os lados. Mas as árvores só ficarão em Jerusalém, para que as nações cheguem lá e recebam as folhas para a cura das suas enfermidades. Isto no milênio. Veja que todo tipo de árvore que serve para alimento. Não foi assim que Deus fez no Jardim do Éden? Toda espécie de árvore para alimento? Glória a Deus. Cujas folhas e frutos não cairão. Igual no Jardim do Éden. Produzirão novos frutos todos os meses, porque as águas que as regem saem do santuário. Os frutos servirão para alimento e as folhas para remédio. O segredo aqui é longevidade.
comer fruta. Não come não? Então comece a comer. Quem come fruta, muita fruta, tem longevidade. A oportunidade que Adão não desfrutou. As pessoas no milênio viverão o reino de Deus. Gênesis 2:8. Assim como Deus plantou todo tipo de sorte de árvores que serve para alimento, este desejo de Deus será mantido no milênio, onde ele plantará árvores que deem exatamente alimento para as nações. As árvores só serão da vida por causa deste rio. Presta atenção, primeiro o rio da vida. Sem o rio não terá árvores. Então, primeiro o rio e depois as árvores. Amém? As nações terão que ir ofertar e receber as folhas. Isaías 60, verso 5. Glória a Deus. Então, preste atenção, irmãos. Para nós concluirmos essa parte aqui. Veja aqui. Ó. Vamos aqui. Ó. Nós temos o trono, certo? Do Pai e o do Filho. Sai águas do meio do trono. E estas águas que saem, irmão, elas saem e passam por o altar de incenso. Isso aqui é celestial, certo? Apocalipse 22. Apocalipse 8. Então, passa por esse altar de incenso, certo? Depois de passar por esse altar de incenso, chega na árvore da vida celestial. Esta aqui está na cidade santa, ok? Então veja que esses rios que saem do trono de Deus e do Cordeiro, passam por debaixo. Aqui, ó, exatamente da onde? Das raízes. De um lado e de outro. Passa por baixo das raízes. Ok? E debaixo dessas raízes, irmão, nós temos, depois dessas águas, ruas. Então, ruas. Amém? Glória a Deus. Não fala das ruas de ouro e de cristal? Veja que uma grande praça aqui. Amém? Essa parte aqui, ó. Onde tem a árvore da vida no meio da praça. Glória a Deus. Isto aqui, meus irmãos, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Nós vamos falar mais desta árvore da vida, ok? Aqui, na continuação no nosso zap. 85-DDD 991 28 12 60. Ok? Entre no DDD, no nosso zap, melhor. Fala conosco. Segunda parte da aula. Ok? Lembre-se que bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nós temos, clica aqui, ó, no símbolo do canal. Aqui, ó, no símbolo do canal. Bem aqui, ó, o símbolo do canal. Tem a parte de inscrever aqui, ó. Se inscreve aqui, ó. Clica aqui, se inscreve no canal. Nós vamos fabricar mais aulas para o envio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre o tempo do milênio. E chegamos na lição de número, veja, 12, imersos no Espírito Santo nesses últimos dias. Vamos dar sequência na aula falando sobre Jesus, sobre a água, sobre o trono, sobre a cidade, sobre a rocha. A rocha não é Cristo? Não saiu a água da rocha? Então quem é a água que saiu da rocha? No último dia de festa, João capítulo 7, veja aí, texto áureo da nossa lição. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Então, Cristo ainda continua a rocha que dá água. Amém? Mas como pessoa e não mais como símbolo. Ele não é uma rocha mais, como no deserto. Ele é uma pessoa que tem água, que tem Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Entre no zap, rapidinho. Nós vamos dar sequência, continuando os tópicos
desta lição. Deus abençoe e Deus te guarde. Amém.